Fala galerinha, mais ou menos, aqui é o Titio Trevas na área. Vamos voltar agora com a nossa segunda videoaula, e nessa segunda videoaula nós veremos o primeiro caso de fatoração de polinômios, que é o caso de fatoração por fator comum. Preste bastante atenção, porque essa matéria ela tem a tendência de enganar o aluno. O aluno acha que está muito fácil, que isso é fácil demais, mas na hora de fazer, às vezes ele não consegue enxergar aquilo que ele tem que fazer. Então, muita concentração. Preste bastante atenção no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E se você puder dar um joinha e adicionar esse vídeo aos seus favoritos para ajudar na divulgação do canal, o Titio Trevas agradece. Tá ok? Então, papel e lápis na mão e vamos aos trabalhos. Bons estudos. Bom, vamos lá, meus amigos. Titio Trevas na área para a segunda aula. E agora nós vamos falar de fatoração de polinômios. Vou escrever aqui. Fatoração de polinômios. Bom, agora a gente tem uma missão um pouco cruel pela frente. E por quê? Porque entender o que tem que fazer é muito simples. Fazer aquilo que entendeu é que é um pouco difícil. A gente viu, antes inclusive de fazer a divisão de polinômios, a gente viu multiplicação de monômios, e aí logo depois nós vimos os produtos notáveis. E a fatoração de polinômios é como se a gente fizesse uma volta na questão dos produtos notáveis. Titio Trevas, o que você está falando? Como assim? Bom, primeiro a gente precisa entender essa palavra aqui. Fatorar é transformar em produtos. E aí você deve estar lembrado, eu vou fazer aqui no cantinho, você deve estar lembrado de uma coisa assim. Faça a decomposição, por exemplo, sei lá, do número 24, faça a decomposição em fatores primos. E aí o que se fazia quando você tinha essa missão pela frente? Colocava aqui uma barra e via quais são os números primos que você pode fatorar o 24, começando sempre do menor número primo. Então, nós podíamos, já que o número 24 é o número par, nós podíamos começar pelo 2, o menor número primo. 24 por 2 dá 12, e aí você pensa, ainda dá para dividir? Dá por 2, que dá 6, dá por 2, que dá 3, e por 2 não dá mais, vamos para o próximo número primo, que é o 3, por 3, que dá 1. Então nós tínhamos o 24 fazendo a decomposição dele. O 24 decomposto ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Ou nós ainda podemos colocar que é 2 ao cubo vezes 3. Olha aqui, ó. Sinalzinho de vezes. Fatorar é transformar em produto. Olha as formiguinhas aqui de novo. Catei todas elas, mas de vez em quando aparece uma. Fatorar é transformar em produto, é achar uma continha de multiplicação. Ora, nós teremos agora a fatoração de polinômios, a gente vai ter que achar uma continha de multiplicação. Mas antes, só para você lembrar do que eu vou falar pela frente, o que a gente viu anteriormente? Bom, nós tínhamos a seguinte situação. 3A que multiplica A mais B. Então nós temos essa situação. Bom, nós vimos em multiplicação de monômio por binômio, monômio por monômio, monômio por polinômio, que quando acontece isso, nós temos que aplicar aqui uma propriedade da multiplicação chamada propriedade distributiva. Então eu farei o 3A vezes o A, que vai dar 3A ao quadrado, e o 3A vezes o B, que vai dar o 3AB. Até aí está tudo tranquilo. O que a gente tem agora será a seguinte situação. Bom, eu sei que 3A que multiplica A mais B é 3A ao quadrado mais 3AB. Agora imagine o seguinte. Imagine se eu só te desse esse valor aqui, 3A ao quadrado mais 3AB, e fizesse a seguinte pergunta. Meu amigo, eu tenho 3A ao quadrado mais 3AB. Qual foi a multiplicação que deu essa resposta? Obviamente que você está olhando aqui na minha folha, que você sabe que a multiplicação que dá essa resposta é 3A vezes A mais B.
Só que essa resposta ela não vai aparecer mais em canto nenhum. Você vai ter que achar a resposta a partir de agora. Então o que nós temos é que descobrir qual é a multiplicação que deu 3a ao quadrado mais 3ab. E para isso, já que aqui tem uma conta de somar e fatorar é transformar em conta de multiplicação, a gente vai fazer a fatoração deste polinômio, que nesse caso recebe um nome especial, ele é chamado de binômio. Então, fatorar é sair desta multiplicação e fazer com que a operação mais forte que tenha na expressão matemática seja a operação de multiplicação. E para isso nós vamos começar. O primeiro tipo vai se chamar fator comum. Então, nós vamos fazer a fatoração pelo fator comum. E o que é isso? Bom, Titio Trevas, como é que eu posso fazer isso? A primeira coisa é a seguinte: vamos fatorar quem? E aí eu vou pegar este mesmo exemplo, hein? Nós vamos pegar o 3a2 mais 3ab e vamos fatorar. Pela técnica do fator comum, você tem que perceber se existe na primeira parcela e na segunda parcela. Neste exemplo, podia ter 3 parcelas, 4 parcelas, 5 parcelas, não importa. Mas nesse nosso exemplo só temos 2 parcelas, a primeira parcela antes do sinal de mais e a segunda parcela depois do sinal de mais. Pela técnica do fator comum, nós temos que tentar identificar se existe na primeira parcela e na segunda parcela elementos em comum. E o que são elementos em comum? Pode ser uma letra, pode ser um número, ou pode ser a letra e o número. Eu tenho que olhar para as parcelas e perceber: tem número na primeira parcela e o mesmo número se apresenta na segunda parcela? Tem uma letra na primeira parcela e a mesma letra na segunda parcela? Bom, então a gente vai começar a fazer essa análise agora. Olhando para a primeira parcela, nós percebemos que de número tem o número 3. E olhando para a segunda parcela, também existe o número 3. Opa! Se o 3 está na primeira parcela e o 3 está na segunda parcela, significa que o 3 é um número fator comum. Mas para por aí? Não. Nós temos que continuar fazendo análise. Nós temos que perceber se existem letras iguais na primeira e na segunda parcela. Na primeira parcela existe o A como letra. Na segunda parcela também existe o A como letra. Opa, A e A são iguais. Se A e A são iguais, o A também vai ser o fator comum. Aí você vai perguntar assim: mas Titio Trevas, o primeiro A está elevado a 2. O segundo A está elevado a 1. Então vamos estabelecer uma regra. Sempre que existir uma letra igual na primeira e na segunda parcela, na terceira e na quarta parcela também, não importa. Sempre que existir uma letra igual com expoentes diferentes, você vai pegar como fator comum sempre a letra que tem o menor expoente. Então aqui tem um A ao quadrado, o expoente é 2. Aqui tem A elevado à primeira potência, o expoente é 1. Quem que é o menor, 1 ou 2? Obviamente que é 1. Então aqui, ó, A elevado a 1 vai ser o nosso fator comum. Na primeira parcela não tem mais nada, na segunda parcela tem o B, mas o B não se repete na primeira parcela. Se o B só existe na segunda parcela, portanto ele não é fator comum. Para ser fator comum tinha que estar nas duas parcelas. Bom, se eu já achei o número e a letra que são fatores comuns, eu vou então colocá-los em evidência. E eu coloco 3A, que multiplica, abro parênteses. Isso é colocar em evidência o fator comum. E olha aqui o que nós acabamos de achar. Nós acabamos de achar o sinal de vezes que a gente tanto procura. Lembrando? Fatorar é transformar em produto. Olha aqui o produto aqui, ó. Então a gente já achou a continha de multiplicar. Só que quando a gente chega nessa situação, nós temos 3 perguntas para fazer. E a pergunta é: quem eu quero, quem eu tenho e quanto que está faltando? Bom, então vamos entender essas 3 perguntas. Quem eu quero, quem eu tenho e quanto que está faltando. Eu quero 3A ao quadrado. Isso é o que eu quero. Eu tenho 3A. Tenho que multiplicar quem com o 3A para dar 3A ao quadrado? Bom, o 3 já está aqui, o A já está aqui. Só que aqui eu tenho A vezes o A. Só que aqui eu só tenho um A. Basta eu colocar outro A aqui. Eu quero 3A ao quadrado, eu tenho 3A e está faltando o A, que é para poder dar aquilo que eu quero. Tá claro isso? Se não, dá uma voltadinha aí no vídeo e veja a explicação novamente. Quem eu quero?
3AB. Já tenho 3A, está faltando multiplicar o 3A com quem para dar 3AB? Ora, está faltando multiplicar o 3A com B. Se eu aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, eu terei aquilo exatamente que eu quero. Então veja bem, eu parti de uma situação de soma e cheguei numa situação de multiplicação. Isso é fatorar o polinômio. Daqui a pouquinho eu volto com mais um exemplo. Eu vou trocar a folha e vou te mostrar mais um exemplo para ver se você compreende um pouco melhor, tá bom? Vamos lá, meus amigos. O Treva voltou, já troquei a folhinha. E agora a gente vai ver um outro exemplo de fatoração de polinômios. A gente vai ver esse exemplo aqui, ó. 6x menos 10y. O pedido aqui é o seguinte: fatore este polinômio. Bom, você já aprendeu que a primeira coisa que nós temos que fazer é, agora não é mais a primeira parcela e a segunda parcela, nós temos uma operação de subtração aqui. Então nós temos um minuendo e um subtraindo. Então eu tenho que perceber se nesse primeiro elemento e nesse segundo eu tenho número igual, letra igual ou número e letra igual. No primeiro momento você pode ficar um pouco complicado, porque você vai falar assim, bom, eu tenho aqui o número 6 e aqui eu tenho o número 10. Eles não são iguais. Então eu não tenho fator comum. Aqui eu tenho a letra X e aqui eu tenho a letra Y. As letras também não são iguais. Eu não tenho fator comum nenhum, então eu não consigo fazer isso. Então não dá para fatorar em fator comum, uma vez que eu não tenho fator comum. É aí que a gente precisa fazer uma observação. E a observação que a gente tem para fazer é a seguinte. A primeira observação. Eu tenho dois números, um número menor e um número maior. Será que o número maior eu posso decompor ele e descobrir que o número menor está lá dentro? Vamos ver. O número maior é o 10. Será que eu posso escrever o 10 de uma outra forma e descobrir que aparece dentro do 10 o número menor, que é o 6? Bom, eu posso fazer o 10 com que multiplicação? Posso fazer o 2 vezes o 5, certo? 2 vezes 5 é 10. Eu tenho 2 e tenho 5. Não tenho 6, então não dá. Dá para fazer o 10 como uma multiplicação de uma outra coisa qualquer? Dois números inteiros assim, para ficar bem bacana para a gente entender? Bom, não dá. Caramba, dentro desse número grandão não aparece esse número pequenininho. O que eu vou fazer agora? Então eu vou tentar fazer o número pequeno, também fazer uma decomposição, para ver se aparece dentro do número pequeno algum número que já está dentro do número grande. Eu sei que dentro do 10 está lá dentro dele o 2 e o 5 multiplicado um pelo outro. Agora vamos ver dentro do 6. Quem está dentro do 6? Posso fazer o 6 com uma multiplicação de quem? Você concorda que eu posso fazer 2 vezes 3? Opa, agora então já começou a ficar interessante, sabe por quê? Porque se dentro do 6 aparece o 2 e o 3, e dentro do 10 aparece o 2 e o 5, opa, eu descubro que o 2 está dentro do 10 e o 2 está dentro do 5. Olha só. Então olha só como é que eu poderia escrever isso aqui. Eu poderia escrever isso da seguinte forma, ó. O 6 vai ser o 2 vezes o 3. 2 vezes 3 vezes x. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. Menos o 10. Olha como é que eu posso escrever o 10. 2 vezes 5. 2 vezes 5 vezes o y. Olha quem eu tenho agora dos dois lados do sinal de menos. No primeiro lado do sinal de menos eu tenho 2. Do outro lado do sinal de menos eu tenho o número 2 também. Então, no início que se apresentava não existir fator comum, fazendo uma análise matemática desses valores, eu descubro que existe sim fator comum. O 2 está tanto no primeiro, porque o 2 está dentro do 6, e o 2 também está no segundo, porque o 2 também está dentro do 10. Bom, se o 2 está dos dois lados, o 2 é o fator comum. Então eu venho aqui e coloco 2. Como não tem nenhuma letra que é fator comum, o 2, somente o número vai ser meu fator comum. 2 vezes, abre parênteses. Tá claro isso? Então olha só. Coloquei em evidência, abri o parênteses, está na hora de fazer as 3 perguntas. Quem eu quero, quem eu tenho e quem está faltando. Eu quero 6x ou 2 vezes 3 vezes x.
Vamos olhar para cá e vamos ver como é que vai ficar bem facinho agora. Ó. Eu quero 2 vezes o 3 vezes o x. Eu já tenho 2 vezes, está faltando quem? Você concorda que está faltando o 3 e o x? Então eu vou colocar o 3x aqui dentro. Quem eu quero? Menos 2 vezes 5 vezes y. Eu já tenho 2, está faltando quem? Está faltando o menos e o 5y. Percebeu? Olha só que facinho. E agora, o que nós vamos fazer? E agora, não vamos fazer nada. Essa é a resposta final. Saímos de uma conta de subtração e fatoramos, porque fatorar é encontrar uma operação matemática de multiplicação. Saímos da subtração e chegamos na multiplicação. Portanto, fatoramos o nosso polinômio. E se fatoramos, não precisamos fazer absolutamente mais nada. Vamos para um terceiro e último exemplo. 5 ao quadrado, que multiplica b, mais 6ab. O pedido é, fatore este polinômio. Então nós vamos fatorar este polinômio. E vamos fazer da seguinte forma. De novo, preciso analisar se na primeira parcela, ou na segunda parcela, ou não, perdão. Na primeira parcela e na segunda parcela existem números iguais. Bom, 5 e 6. Não são iguais. Então, já que não são iguais, eu vou verificar se eu posso desmembrar o 5 e o 6. Vou tentar fazer aqui do lado. O 5 pode ser quem vezes quem? Número inteiro. Vamos trabalhar com o número inteiro para facilitar a nossa vida. Quem vezes quem? Um número vezes o outro que é igual a 5. Eu estou com dificuldade de achar isso aqui. Alguém vezes alguém que vai dar 5. A não ser o 5 vezes 1. Mas aí não vai adiantar nada para a gente. O 6 a gente já fez, dá para fazer o 2 vezes o 3. Mas aqui em cima eu não consegui abrir o 5 em nada. Bom, se eu descobrir que eu não consigo abrir em nada, eu não vou... O 5 e o 6 são diferentes. E não tem nenhum número aqui que seja igual nem ao 2 nem ao 3, então eu descubro que não tem número fator comum. Isso pode acontecer. Lembrando que o fator comum pode ser um número, pode ser uma letra, mas também pode ser um número e uma letra. Então tanto faz. Descobri agora que não tem número. Então será que é só uma letra? Vamos ver. Olhando para a primeira parcela, eu descubro que eu tenho A. Olhando para a segunda parcela, eu também descubro que eu tenho A. Opa, letras iguais, com expoentes diferentes. Já disse isso no outro exemplo. Letras iguais com expoente diferente, fica fácil da gente descobrir. Como? Eu vou pegar a letra que possui o menor expoente. Expoente 2, expoente 1, a letra que tem o menor expoente. Aqui, olhando para a primeira parcela, eu tenho B. Olhando para a segunda parcela, eu também tenho B. Letras iguais, se são iguais, também é fator comum. Só que aí os expoentes são iguais. Expoente 1 aqui e o expoente 1 aqui. Já que é o mesmo, mesma letra, mesmo expoente, é só repetir ela. E agora eu descubro o meu fator comum. O meu fator comum são as letras A e B. Estão na primeira parcela e na segunda parcela também. Achei meu fator comum, coloco o vezes e abro parênteses. Nesse momento, as três perguntas. Quem eu quero, quem eu tenho e quanto falta. Eu preciso de 5 ao quadrado com B. Já tenho A e B. Vê se você não concorda comigo. Está faltando 5A. 5A vezes o A dá 5A ao quadrado, vezes o B, 5A ao quadrado vezes B. Quem eu quero? 6AB. Já tenho o AB. Está faltando quem? O 6. E agora? E agora mais nada. Aqui acaba. Tá facinho essa primeira técnica, fatoração de polinômios por fator comum? Basta fazer isso, basta ter muito cuidado, observar se dá para fazer a decomposição dos números, não pensar que isso aqui é um número negativo, apenas eu mostrei que o 5 e o 6 não são números iguais, não são comuns. É observar se tem número comum, se não tiver, se dá para fazer o desmembramento do número em uma multiplicação, utilizando de preferência números inteiros, para a gente não complicar muito a nossa vida. E fazer muito exercício, galerinha. Não é fácil fazer isso. Muita gente vai olhar assim no primeiro momento, isso aí é muito facinho, mas depois vai pegar um exercício que vai sentir dificuldade, porque às vezes complica. Mas qual é a maneira bacana de você ficar fera nisso? É de buscar aqui mesmo na internet,
Busca aí, coloca no Google exercícios de fatoração de polinômios. Vai aparecer um montão e aí você faz uns 10, uns 15 exercícios para você poder ficar bastante craque nisso. Esse negócio de não tem fator comum, tem um número que está escondido dentro do outro, isso é muito exercício para você ficar fera, tá bom? Essa fatoração pelo fator comum é e sempre será uma coisa linda demais. Galerinha, até a próxima então. Um abraço, tchau, tchau. Bons estudos!